Olá, alunos, aqui mais uma vez é o Nilo Instrutor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma coisa bem interessante. Vamos falar de perfis soft skills. Já ouviu falar sobre perfil soft skills? É o perfil que as empresas mais têm procurado nos últimos tempos de profissionais olhando além das habilidades técnicas, mas também sua conduta, seu comportamento, a maneira que você conduz os assuntos. As empresas procuram candidatos que possuem um conjunto de habilidades comportamentais que são conhecidas como soft skills. E quando nós falamos sobre esse perfil, nós estamos falando que não que as empresas desconsideram a parte técnica, o conhecimento técnico, mas que precisa de profissionais que hoje consiga aliar a técnica ao bom relacionamento, à boa conduta e que possa cada vez mais valorizar-se como profissional, principalmente em momentos de maiores conflitos, de tomada de decisões, de fazer com que a empresa tenha um ambiente de trabalho muito mais uniforme. Não estamos dizendo aqui um trabalho mais tranquilo, mas uma equipe que tenha dentro do perfil profissionais que consigam ser diferenciados no sentido de conseguir conduzir boas situações, conseguir fazer com que situações conflitantes possam se tornar um pouco mais fácil de lidar. Então, nós vamos falar ao longo de alguns dos nossos vídeos aqui, até de maneira mais detalhada dos nossos treinamentos, sobre algumas das características principais que os profissionais hoje as empresas procuram em um profissional com perfil soft skill. Então nós vamos dar aqui alguns bons detalhes e boas informações e boas orientações. Então, pedindo para você assistir o vídeo até o final e também nos acompanhe em nossas redes sociais, tá? Vamos começar a falar sobre o assunto, então vamos lá. Começar a falar então um pouco mais sobre esse perfil, o soft skill. Falando de perfil soft skill no ambiente corporativo. Nilo Instrutor aqui estão explicando para vocês um pouco sobre esse tema e sobre esse assunto. Muito bem, então vamos falar de alguns pontos importantes que as empresas precisam encontrar os profissionais hoje esse perfil soft skill. Como nós falamos na nossa introdução, as habilidades técnicas continuam sendo importantes, você ter boas qualificações, você saber realmente desenvolver projetos, trabalho, ser muito bom tecnicamente, ainda continua tendo o seu grande valor nas empresas. Mas se você hoje, além de ser bom tecnicamente, você também consegue ter um perfil soft skill para situações de pressão, para situações de conflitos, para situações que você possa então de repente até negociar um plano de carreira na empresa, ou quando acontecem os feedbacks, você pode ver que você vai ser sempre considerado alguém diferenciado. Vamos falar de alguns pontos importantes, por exemplo, a comunicação. Comunicação eficaz, como nós falamos, é a capacidade que a gente tem de se comunicar com gestores, com pessoas parceiras, com pessoas de outros squads ou de outros times, de maneira pela qual nós possamos passar aquela, não só a impressão, mas também aquela mensagem de que nós somos profissionais, que estamos ali com grande possibilidade e vontade de ajudar, de apoiar, por mais que de repente nós não tenhamos um domínio total sobre aquela situação, mas nós queremos de repente de uma maneira somar. E a nossa boa comunicação, muitas vezes, por ser eficaz, pode fazer com que a gente seja claro diante de colegas, superiores, até mesmo clientes. Pode ter certeza que pessoas que têm um bom domínio de comunicação, na maneira de conseguir se comunicar e falar com pessoas de maneira que você consiga ser claro, objetivo, firme e ao mesmo tempo, acima de tudo, respeitoso, você pode ter certeza que quando você domina essa comunicação, seja ela escrita, oral ou até mesmo por outros meios ou ferramentas, você consegue ter no seu perfil soft skill uma característica importante, que é fazer uma boa comunicação. Falar um pouquinho sobre trabalho em equipe. Trabalhar em equipe realmente muitas vezes exige de nós que a gente possa ter, além das nossas habilidades técnicas, mas também uma facilidade de conseguir ter um bom entrosamento como time, um bom entrosamento como grupo. Então é muito importante, quando nós falamos em trabalhar em equipe, que a gente tenha nosso perfil a consciência de que nós não vamos conseguir fazer nada sozinho. Por mais que nós procuramos ser aquele profissional protagonista que as empresas tanto procuram, tanto comentam, tanto cobram, mas é importante que o protagonista também saiba trabalhar em equipe, saiba ouvir, saiba compartilhar, saiba muitas vezes colaborar
com os colegas, respeite opiniões, e muitas vezes quando você expõe uma ideia que parece ser interessante para você, mas os demais membros da equipe não concordam ou de repente pensam diferente, nós temos uma reação ali de mesmo assim entender e colaborar. Porque de repente essa ideia nesse momento agora não seja a melhor, mas nada quer dizer que daqui 1 hora, 10 dias, 1 mês, 2 meses, esse assunto possa ser retomado e a sua ideia de repente ser colocada em prática. Então é muito importante que a gente consiga então saber lidar também com o não no momento que nós estamos trabalhando em equipe. Respeitar opiniões e ideias de outros membros da equipe, de outros profissionais, de clientes, tudo mais, faz parte do trabalho em equipe. Um outro aspecto interessante é a adaptabilidade, ou seja, ser adaptável. O que é ser adaptável? É entender que a partir de agora as empresas elas não mais precisam ter, como era no passado, funcionários que seja 100% eficaz naquilo que ele faça. Não que isso tenha perdido o valor, mas hoje é importante que o profissional esteja pronto, se adapte a várias mudanças que acontecem no ambiente de trabalho. Às vezes de horário, às vezes de dias, às vezes de funções, até mesmo às vezes de situações pela qual você está muito tempo fazendo muito bem aquele trabalho, naquela posição, mas por uma situação estratégica a empresa precisa que seja adaptado a algumas novas situações. Então se a gente tem essa facilidade de aceitar rapidamente, conseguir fazer essa adaptação, não significa que nós estamos concordando com aquela decisão, com aquela estratégia. Mas se nós temos facilidade de se adaptar, isso ajuda muito porque nós estamos sendo ali alguém que vai mostrar à empresa que nós somos profissionais dispostos a trabalhar, mesmo em situações que nós entendemos ser diferente daquela que nós pensamos. Então é muito importante nós desenvolvermos então a capacidade de rapidamente fazer mudanças, de assumir novas responsabilidades e até mesmo lidar com situações sob pressão. Muitas vezes, quer dizer, saber dividir, que quando uma cobrança vem, que ela não é totalmente formatada no pessoal, mas faz parte de uma adaptação, de uma mudança que muitas vezes tem que ser abrupta ou rápida, que a gente consiga então de repente fazer essa troca de chave de maneira pela qual a gente consiga não impactar naquele que é o trabalho. Um outro ponto importante é a capacidade de resolver, identificar os problemas, ou seja, então muitas vezes quando alguém nos lança um desafio, surge um problema no dia a dia das empresas, a pessoa que tem o perfil soft skill, ele nunca vai achar que o problema não é dele, por mais que de repente ele não tenha muita relação com aquilo, mas a vontade de repente tentar contribuir de alguma maneira, isso é importante. Então participar de war rooms, participar de reuniões, participar muitas vezes de diálogos ou conversas sobre problemas, faz com que a gente acabe aprendendo um pouco mais, acaba crescendo e hoje, de repente, aquilo que nós podemos estar com zero condições de ajudar, amanhã a gente pode ter com 10%, 20%, 30%, 40%, daí por diante. Tudo isso faz com que a gente possa ter boas condições de continuar sendo firmes e ajudando, ok? Então falamos de alguns pontos bem interessantes aqui sobre o perfil Soft Skill e nós vamos fazer outros vídeos também trazendo mais informações sobre esse assunto, tá bom? Então nós temos aqui, deixar claro para vocês que nós vamos lançar vários vídeos falando sobre esse ponto, sobre esse tema, então pedimos para que vocês comentem, para que vocês dêem sugestões, sigam-nos nas redes sociais, porque nós temos um trabalho muito interessante e onde nossa expectativa, nossa possibilidade, nossa condição de que talvez poder trabalhar com o soft skill é sempre procurando ter a melhor intenção de poder Muito obrigado, conosco. Até o próximo vídeo, ok? Muito obrigado. Assine o canal.